aí, meu povo do sétimo aninho, tudo bem? Eu sou o professor Aldemir Malveira e para hoje nós temos nesse encontro o seguinte conhecimento. Olha só, aula 17, objeto de conhecimento, polígonos regulares, quadrado e triângulo equilátero, detalhamento, relações entre ângulos internos e externos de polígonos. Vamos para a nossa aula! Olá, meu povo! Então, nesse nosso encontro, nós teremos o seguinte. Olha só, vamos iniciar a nossa aula. Vem comigo, solta aí, olha lá. O que é um polígono regular? Então, um polígono regular, ele tem a seguinte definição. Vem! Então, um polígono é regular, ó, nome regular, ó. Um polígono é regular quando possui lados e ângulos congruentes. O que significa essa palavra congruente? Significa lados e ângulos iguais. Então, a palavra, pessoal, congruente significa iguais. Então, vamos ver aqui nesta figura um exemplo de um polígono regular. Então, vamos contar. Então, eu tenho, olha só, contando. 2, 3, 4, 5. Então, esse polígono aqui, ele possui 5 lados. Ora, se nós pegarmos uma régua, nós vamos observar aqui, de A para B é uma medida, de B para C, essa medida é a mesma, de C para D também é a mesma medida, de D para E é a mesma medida e de E para A é a mesma medida. Ou seja, utilizando a linguagem da geometria, olha, esses traços significam que esses lados possuem o mesmo tamanho ou a mesma dimensão. E se nós observarmos, olha, esses ângulos aqui, ó, são também iguais. Então, um polígono ele é considerado regular, você pode também dar o seguinte entendimento, ele é uma figura comportada. Se ele é uma figura comportada, comportada em que sentido? Ele possui as mesmas dimensões e ele possui os mesmos ângulos. Portanto, quando isso acontece, nós estaremos diante de um polígono regular. Então, regular vem de regularidade, de coisa arrumada. Agora, por que polígono? Porque aqui nós estamos diante de uma linha poligonal fechada. Então, em suma, um polígono é uma linha poligonal fechada. Beleza? Então, como nós estamos falando de polígono, vamos ver agora uma outra definição, definição de ângulo interno. Então, em um polígono, um ângulo interno, ó, ângulo interno, que é aquele que está dentro da figura, é aquele formado por dois lados consecutivos. Então, observe aqui, ó. Então, aqui eu tenho um lado e aqui eu tenho outro lado consecutivo, olha aqui. Então, aqui nós estamos diante, olha o olho do professor Aldemir, ó, de ângulo interno. Então, a cada lados consecutivos eu tenho a formação de um ângulo, certo? Esse ângulo ele é enquadrado na categoria de ângulo interno, beleza? Então, quantos ângulos internos nós temos naquela figura? Nós temos 3, olha, tá aqui, ó. 1, 2 e 3, ó, beleza? Por quê? Por se tratar de um polígono de 3 lados, ou vulgo triângulo. Ora, mas como se calcula esse ângulo interno? Então, olha, para calcularmos as medidas dos ângulos internos de um polígono, precisamos recordar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Assim podemos dizer, ó, que somando o ângulo A com o ângulo B com o ângulo C, nós vamos nos deparar com 180 graus. Esse daí é o teorema angular de Tales. Então, em um triângulo, certo? Qualquer,
a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Então, recordando, foi apresentado o que é um polígono regular. Então, um polígono, ele é uma linha poligonal fechada. Ele vai ser considerado como regular quando os seus lados possuírem o mesmo tamanho ou a mesma dimensão e todos os seus ângulos internos, que são os ângulos que são oriundos de lados consecutivos, possuírem a mesma medida, beleza? Então, nós vimos que no triângulo, especificamente no triângulo, né, nós temos aí o teorema angular de Tales, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, beleza? Me segue, olha só, o que nós temos agora? Como encontrar, então, este valor de x? Olha. Então, como exemplo, nós temos, dada a figura, olha, determine o valor de x. Olha só, então nós estamos diante de uma casa, né? Olha, uma casa legal. E essa casa, na sua cobertura, ela possui um triângulo, certo? Com as seguintes medidas dos ângulos internos. Os ângulos aqui que estão nos lados dessa cobertura, eles são igual a 20 graus, ou seja, eles medem 20 graus. Está se perguntando, então, qual o valor deste ângulo aqui que está em cima, né? Que compõe o telhado, beleza? Então, nós vimos que em um triângulo, a soma dos três ângulos é igual a 180 graus. Portanto, olha, eu tenho x mais 20 graus mais 20 graus, isso aqui é igual a 180 graus. Então, nós estamos diante, meu povo, de uma equação, olha aí. Então, eu preciso buscar o equilíbrio, né? Então, se eu preciso buscar o equilíbrio, eu posso ir pelo lado otimizado. Eu quero determinar o valor do ângulo x. Então, passando as duas medidas de 20 graus para o outro lado, ela vai com o simétrico desses valores. Se ele é mais, ele vem com menos, né? Olha lá. E aí, nós vamos ter, então, que x é 180 graus menos 40 graus. Beleza? Então, olha só, esse x, então, vai ser 180 menos 40, isso vai me dar 140 graus, que é exatamente o valor deste ângulo aqui, ó, 140 graus. E dessa maneira nós descobrimos o valor de x, que era o valor desta angulação. Beleza? Sigamos. Então, está aqui. Então, vamos seguir. Olha, sabemos que, dado um triângulo, né, se eu quero saber a medida de um dos ângulos internos de um triângulo, eu sei que a soma dos três ângulos equivale a 180 graus. Ali, no caso da nossa casa, foi dado dois ângulos, faltando um terceiro. Então, somando os dois ângulos, mais o terceiro, que era o desconhecido, isso aqui é igual a 180. Somando 20 com 20 vai dar 40, mais x igual a 180. E procurando o valor de x, passando 40 para o outro lado, com o sinal contrário, chegamos então, olha, a 180 menos 40 graus, certo? Nós encontramos 140 graus. Para lembrar, certo? A soma dos ângulos internos de um quadrilátero, isso aqui é só lembrete, olha, certo? A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é de 360 graus. Então, vamos ver agora como determinar nessa figura, certo? Ó, chegamos, então, em um quadrilátero. O que são quadriláteros? São figuras que possuem quatro lados. E aí, o que acontece? Nós vimos aqui anteriormente que a soma é igual a 360 graus, beleza? Então, está sendo solicitado qual o valor de x. Então, lembrando, se você tiver triângulo, a soma dos ângulos internos é 180 graus, beleza? Se é 180 graus,
quando eu estou trabalhando com triângulo. Só que agora nós estamos trabalhando com quadriláteros. Quadriláteros, a soma é 360 graus. Então vejamos, vamos começar aqui. Tá aqui, por que ele é um quadrilátero? Porque ele possui 4 lados. Então no quadrilátero, o que nós temos? 82 somado com 85, somado com 100, mais o x que está faltando é igual a 360 graus. Então agora vamos exatamente somar, né? Nós podemos somar isso aí. Então somando 82 mais 85 mais 100, isso vai me dar 267 graus, mais x, isso é igual a 360 graus. Queremos saber o valor de x, então 267 graus vai passar para o outro lado com o sinal contrário, ele é positivo, então ele vem negativo. E realizando, certo? A subtração agora, 360 menos 267, nós vamos encontrar 93 graus. Então, olha lá, este ângulo que estava faltando nesse quadrilátero equivale a 93 graus. Vamos ver como resolver a letra B. A letra B, olha só. Eu vou resolver a letra B aqui, seguindo, olha. Vou resolver ela bem aqui, a letra B. Então, o que é que nós temos? Nós temos também um quadrilátero, né? Então, sabemos que a soma dos ângulos internos desse quadrilátero equivale a 360 graus, ok? Ou seja, então eu tenho outro mais x, 360 graus. Então vamos agora trabalhar, né? Estamos diante de uma equação, x mais x vai me dar 2x. 120 com 120 dá 240, isso igual a 360, beleza, meu povo? Prosseguindo, olha, aqui para cima, então eu vou ter, 2x, que vai ser igual a 360 menos 240. Então eu vou ter 2x igual a 360 menos 240, fazendo a continha, isso aqui vai nos dar exatamente 120 graus. E agora temos que encontrar o valor de x. O 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Olha só. Dividindo, chegamos então a 60 graus. Ok, meu povo? Então, fazendo uma breve retrospectiva. Qual é a retrospectiva que nós temos que lembrar? A retrospectiva é, se nós estivermos trabalhando com um triângulo, a soma dos ângulos internos em um triângulo é igual a 180 graus. Teorema angular de Thales. Se nós estivermos trabalhando em um quadrilátero, que é aquele que possui 4 lados, a soma dos ângulos internos é 360 graus. Fizemos algumas aplicações. Continuando com a aula, nós vamos ver um vídeo. Solta o vídeo aí! Então aí foi apresentado nesse vídeo exemplos de polígonos. Então nós vimos que para nós termos um polígono, eu tenho que construir uma linha poligonal e sair construindo linha poligonal. A partir do momento que eu fecho a linha poligonal,
ou eu estiver diante de uma linha poligonal fechada, eu tenho um polígono. No primeiro caso, nós vimos um polígono de 3 lados, conhecido, né, muito conhecido nosso como triângulo. Depois nós vimos um seguido com 4 lados. Depois nós fomos vendo outros lá com 5 lados, 6 lados. E se nós ligarmos os vértices, né, nós vamos subconstruindo polígonos dentro dos polígonos. Foi isso que o vídeo quis mostrar. E continuando, nós temos o seguinte, baseado nesse vídeo, me segue, olha só. Agora vamos completar a tabela. Ó. Então observe o seguinte, aqui nesta tabela, certo? Nós temos o número de lados. Então eu tenho 3 lados. Está se perguntando o número de triângulos. Ora, se eu tenho 3 lados, a quantidade de triângulos que eu consigo traçar, a ideia é essa, porque o vídeo, o que ele mostrava? Ele mostrava os traçados com relação aos lados e com relação aos triângulos que se podia construir exatamente dentro lá da figura. Então, eu vou completar exatamente. Como é que fica aqui? A primeira. Então, se eu tenho 3 lados, eu tenho apenas um triângulo. Beleza? Olha só. Vamos seguir. Ó. Se eu tenho 3 lados, eu tenho um triângulo. E o que está se perguntando? A soma dos ângulos internos. Lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Mas se nós quisermos saber a medida de cada ângulo, ora, se você quiser saber a medida de cada ângulo interno, você pega o total e divide pela quantidade de lados. Então, a soma é 180 dividido por 3 lados, cada ângulo interno de um triângulo vai ter 60 graus. Aqui, pessoal, é a questão dos regulares. O que são os regulares? É aquele que possui dimensões de lados iguais e também os ângulos internos iguais. Mas isso daí é geral? Não, meu povo, isso não é geral, certo? Porque nós podemos nos deparar com polígonos irregulares. Se for irregular, que é aquele que os lados são de tamanhos diferentes, automaticamente toda essa teoria já não vai servir. Aqui nós estamos tratando de polígonos regulares, ok? Então vamos continuar preenchendo a tabela. Então, agora está sendo solicitado, olha, número de lados. Quantos lados? 4 lados. Número de triângulos. É isso aqui que ele quis dizer, olha. Se tem 4 lados, eu tenho, então, um quadrilátero. Aí eu escolho, olha, ligando os vértices. Olha aqui, pessoal. Quantos triângulos eu consigo traçar? Olha, só para vocês terem uma ideia. Olha lá, eu consigo traçar 2 triângulos. 1, 2, ó. E por aí vai. Ora, só que nos quadriláteros já foi falado que a soma dos ângulos internos é 360 graus. Olha, se eu tenho 2 triângulos, então 180 vezes 2, porque aqui em cima eu tenho uma medida da soma para um triângulo, para vocês entenderem a tabelinha. Então agora 180 vezes 2, é por isso que nos quadriláteros, pessoal, é 360 graus. Como ele é comportado, é regular, então se eu quero saber a soma, quanto mede cada um ângulo, ó, 360 dividido por 4, que vai me dar 90. Agora, se esse polígono regular for de 5 lados, né, ele tem um nome bonitinho, né? É o pentágono. Então eu consigo no pentágono traçar 3 triângulos. Ora, se eu possuo traçar 3 triângulos, a soma dos ângulos internos é 180 vezes 3, que vai me dar 540. E se nós quisermos saber a medida de um, divide o 540 por 5, então eu vou chegar a 108 graus. Se nós estivermos diante de um polígono regular de 6 lados, quantos triângulos eu consigo traçar? Eu consigo traçar 4. Então, se nós quisermos saber a soma dos ângulos internos, vai ficar 180 vezes 4, que vai me dar 720. E se nós quisermos saber quanto mede cada um, 720 dividido por 6. Isso vai me dar 120. E se tiver 7 lados, pessoal, né? Um heptágono, eu consigo traçar 5 triângulos. Então, 180 vezes 5, ó,
vai me dar 900, é a soma dos ângulos internos. Se eu quiser saber a medida de cada um, só é dividir os 900 por 7. Nós teremos aproximadamente 128,6 graus. Beleza, meu povo? Então, continuando, olha. Então, percebemos que a diferença do número de triângulos formados e o número de lado dos polígonos é sempre 2, né? Então, concluímos que, olha que conclusão se chega através dessa ideia, que a soma dos ângulos internos, olha lá, pessoal, soma dos ângulos internos de qualquer polígono é calculado pela expressão tal que n é o número de lados. Olha qual é a expressão para a soma dos números, para a soma dos ângulos internos. N menos 2 vezes 180 graus. Então, gravando, se nós quisermos saber a soma dos ângulos internos, é N menos 2 vezes 180. De onde saiu essa relação? Essa relação saiu exatamente quando o homem começou a contar quantos triângulos ele poderia traçar, certo? E aí observar que nesse tipo de polígonos comportados, como eu chamo, né, que são polígonos regulares, as medidas são basicamente todas iguais. Então, basta você descobrir, através dessas descobertas de tentativa, ele chegou exatamente nessa relação, observando essa situação que eu coloquei, né, que a diferença entre o número e o lado é sempre lá de 2, e aí ele construiu essa relação. Lógico que os 180, ele está advindo dos triângulos, beleza? Continua, olha só. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Olha lá, pessoal. Calcule a medida do ângulo interno de um decágono regular. Ó, sempre tem que estar escrito a palavra regular para nós aplicarmos essa teoria. Então, o que é o decágono? O decágono, ele possui exatamente 10 lados, certo? É um polígono regular de 10 lados. Tem alguns polígonos que possuem nomes específicos, né? Caso você não consiga lembrar dos nomes específicos, você pode dizer polígono regular de 10 lados, mas o nome dele específico é decágono, beleza? Nós temos polígono regular de 5 lados ou um pentágono regular, mas você tem que dizer a palavra regular para a pessoa saber que está se tratando de lados do mesmo tamanho, ângulos internos iguais. Beleza? Continuando, olha só. Então, para nós calcularmos a soma dos ângulos internos desse decágono regular, precisamos só saber o quê? O N. Decágono, olha, o decágono, beleza? Decágono, ele é igual ao quê? A 10 lados. Então, nosso N é igual a 10. Olha só, está aqui, ó. Então, 10 menos 2 vai me dar 8. 8 vezes quanto? 180. Isso vai me dar, então, ó, 8 vezes 180, 1.440 graus. Logo, olha, isso aqui é a soma dos ângulos internos. Mas eu quero saber um. Se nós quisermos saber um, pega a soma dos ângulos internos, divide pelo número de lados, você vai saber quanto mede um. Ou seja, um ângulozinho, ele é igual a 144 graus. Beleza, meu povo? Então, sigamos aí, vamos na frente. Então, vamos agora ao exemplo 2. No exemplo 2, nós temos o seguinte, ó, uma porca sextavada. Pessoal, às vezes essas situações elas vêm através de outros sinônimos. Quando se fala uma porca sextavada, olha, isso aqui está dando ideia de um hexágono. Olha aí, sextavada, que vem de quê? No nosso N igual a 6. Isso é contar, porque está aqui do lado. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? O sextavada vem dessas coisas aqui, ó, desses ladinhos dele. Isso que é o sextavado, que é sinônimo de hexágono. Então,
é um elemento de fixação utilizado em conjunto com os parafusos. Ela possui esse nome porque seu formato é associado a um polígono regular de 6 lados. E como é que nós podemos chamar, então, a esse polígono regular de 6 lados? Podemos chamar de hexágono regular, beleza? Então, a figura mostra a representação geométrica desse tipo de porca. Tá lá, então, bota o olho para você lembrar como é que é o nome, né, desta porca, beleza? Muito bem, o que está se perguntando? Está se perguntando qual a medida do ângulo ABC, olha. Ora, para nós sabermos a medida do ângulo ABC, né, que é este ângulo bem aqui, ó, medida do ângulo ABC, é esse aqui que nós queremos saber, ó. Então, eu quero saber quanto mede um ângulo interno. Se eu quero saber quanto mede um ângulo interno, é claro que eu preciso, então, tratar essa coisa de forma bem aprofundada. Aprofundada em que sentido, professor? Eu preciso saber, primeiramente, quanto que é a soma dos ângulos internos, quanto que é o total, né? E depois, para nós particularizarmos, eu vou pegar esse total e dividir pelo número de lados, porque como ela é sextavada, que é um hexágono regular, os lados possuem a mesma dimensão e os ângulos internos também têm a mesma medida. Eu posso dividir pela quantidade. Beleza? Vamos fazer essa conta então. Então, olha só. Primeiramente, vamos à soma dos ângulos internos. Olha, nós indicamos por esse índice I. Como é que é a relação? Ó, N menos 2 vezes 180 graus, beleza? Então, nós já vimos que é a questão de uma porca sextavada, né? Então, esse nosso SI vai ficar, ó, 6 menos 2 vezes 180. Por que 6? Porque se ela é sextavada, é um hexágono, então o hexágono tem 6 lados. Continuando a nossa conta, 6 menos 2 dá 4, 4 vezes 180 graus. Então, significa que essa soma vai me dar 720 graus. Então, olha só, pessoal, nós encontramos o total, certo? A soma de todos os ângulos. Resolvemos o problema? Não, nós não resolvemos o problema. Porque para resolvermos o problema, nós vamos precisar saber quanto mede um, porque ele está querendo exatamente isso. Olha, quanto mede o ângulo ABC. E nós já vimos que o ângulo ABC, olha, ele estava bem aqui, olha. ABC, ó, este ângulo aqui que nós queremos saber. Eu peguei somente um pedacinho, né? Então, para nós sabermos quanto é que mede este ângulo ABC, então a medida, né, deste ângulo aqui ABC, ele é exatamente, ó, o total, quanto é que foi que deu o total? 720 graus, dividido pela quantidade de lados. E quantos são os lados desse parafuso? 6. Dividindo 720 por 6, isso vai nos dar 120 graus, que é exatamente a medida do ângulo ABC. Olha, então está aqui, para este exemplo, nós chegamos no item, né, correto, que é de 120 graus, uma breve retrospectiva. Então, olha só, qual foi a retrospectiva, pessoal? Nós estamos diante de duas situações, né? Quais são as situações? Estou trabalhando com polígonos regulares. Esses polígonos regulares, quando nós ligamos os seus vértices, eu consigo ter triângulos, certo? Eu consigo ter triângulos dentro dele. O único que eu não consigo traçar, pessoal, é o próprio triângulo, porque o triângulo ele possui 3 lados. Nós não conseguimos ligar vértice a vértice. Por quê? Ligando vértice a vértice, eu já estou no próprio lado, então eu não consigo traçar triângulo. Por isso, quando falo triângulo, ele só representa ele próprio, é um triângulo. Quando eu passo para 4 lados, vocês viram que eu consegui traçar 2 triângulos, e assim sucessivamente. Então, foi através disso que o homem conseguiu, então,
essa relação, né? Saindo, partilhando, construindo triângulos nos demais, chegando à soma dos ângulos internos dos polígonos regulares, que é o número de lados menos 2 multiplicado por 180, beleza? E aí, se você quiser saber o de 1, pega esse resultado e divide pelo número de lados, que foi isso que nós vimos. Beleza, meu povo? Chegamos então ao final desse encontro, falando sobre polígonos regulares, e eu encontro vocês em um novo momento falando de matemática. Muito obrigado. Tchau, pessoal!